Olá, aluno! Bem-vindo a mais essa aula de matemática. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre as equações do segundo grau. Nas últimas aulas, a gente conheceu a equação do segundo grau, o seu formato, quem são os seus componentes, e a gente também aprendeu a resolver alguns tipos de equações do segundo grau, mas naquelas aulas foram as equações incompletas. Na aula de hoje, a gente vai focar especialmente nas equações completas. E lembrando, para ser completa, ela vai ter que apresentar todos os termos. Aqui a gente tem a forma geral da equação do segundo grau, onde a letra A, B e C representam os coeficientes. E para ser uma equação do segundo grau completa, todos esses três termos têm que aparecer na equação, ou seja, algum número tem que estar no lugar deles. Então, vamos acompanhar esses exemplos. Antes que a gente possa, de fato, entender como é que se resolve as equações completas, tem uma observação que eu quero passar para vocês. Nem sempre as equações do segundo grau vão estar logo ali de cara para a gente naquele formato geral. Então, para isso, a gente deve aprender a perceber se aquela equação que for apresentada para a gente, de fato, é ou não do segundo grau. Por exemplo, 3x menos 5 ao quadrado igual a zero. Perceba que nesse formato não se parece em nada com a estrutura da equação de segundo grau, porque a estrutura ela era daquela forma: ax² mais bx mais c igual a zero, certo? Lembrando que aqui no meio pode ser mais ou pode ser menos, não tem problema. E aqui não se parece com isso. Então, será que não é equação de segundo grau? Vamos só ver. Aqui é uma estrutura semelhante aos produtos notáveis, que foi conteúdo que a gente já estudou em aulas anteriores. E como é que resolve o produto notável de uma forma bem rápida? E nesse caso, é o quadrado da diferença entre dois termos. E como é que a gente resolvia isso? Vocês lembram? Como a gente tem 3x menos 5 ao quadrado, eu vou resolver toda essa primeira parte da equação, que vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Era essa a nossa regra. Então, vamos ver. O quadrado do primeiro, ou seja, 3x ao quadrado, vai ficar 9x ao quadrado. Ok? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3x vai ser 6x. E 6x vezes 5, eu vou ter, então, 30x. E o quadrado do segundo? O segundo é menos 5. Então, menos 5 ao quadrado vai ficar mais 25. Então, eu completo com o igual a zero. Então, veja que dessa estrutura a gente passou para essa. E essa é a mesma cara disso que a gente tem aqui. Por quê? Ax ao quadrado é como se fosse o 9x ao quadrado. Tudo que a gente está substituindo são os coeficientes. Aqui tem mais bx, aqui eu tenho menos 30x. Não tem problema se o sinal for o contrário. E aqui eu tenho mais c, que seria o mais 25. Então, perceba, daqui a gente partiu para cá. O que eu preciso é que, no fim das contas, a equação esteja nesse formato. Se tiver em um formato diferente, eu devo transformar para esse formato aqui. Vamos ver uma outra situação onde a equação pode estar meio disfarçada. Eu posso ter, por exemplo, 16x ao quadrado menos 8x igual a menos 1. Olha só a diferença aqui. No meu formato geral, todo mundo tem que ser igual a zero. Nesse caso aqui, a gente está dizendo que 16x ao quadrado menos 8x é igual a menos 1. Então, o que eu preciso fazer para deixar nesse mesmo formato aqui? Simples. Esse menos 1 tem que vir para esse lado de cá. E não esqueça que quando eu troco ele de membro, ele tem que trocar o sinal. Então, vamos lá. 16x ao quadrado menos 8x. Eu vou trocar o sinal do menos 1, que vai ficar mais 1, igual. Igual a quem? Se não sobrou ninguém aqui. Nessa mudança, eu sempre tenho que deixar igual a zero, porque esse é o nosso objetivo, com que toda essa equação seja igual a zero. Tá bom? Isso aqui foi só uma observação para vocês perceberem que nem sempre
a equação vai vir de cara nesse formato aqui. Então, a gente tem que perceber, fazer alguns cálculos ali, para que a gente possa determinar se realmente é uma equação completa ou não, beleza? Então, agora vamos aprender a como encontrar as raízes dessa equação. Temos aqui essa equação completa, x² mais 6x menos 7 igual a 0, e a gente vai determinar as raízes dela. Lembrando que a raiz da equação é o número que, quando eu substituo no lugar do x, e eu resolvo todas essas operações, elevo ao quadrado, somo, subtraio, multiplico, vai ser igual a 0, certo? Lá na primeira aula, onde a gente estava apenas conhecendo a equação de segundo grau, eu meio que chutei alguns valores, né, que no caso eu já sabia quais seriam, que dava igual a 0. Só que dá muito trabalho de a gente ficar chutando para ver se a equação vai ser igualada a 0 ou não. Então, para isso, a gente vai aprender aqui a forma correta de encontrar esses resultados. Os cálculos podem ser um pouquinho extensos, mas tenha certeza que toda e qualquer equação do segundo grau, se a gente seguir corretamente essas fórmulas que eu vou apresentar aqui, sempre vai dar certo. Não tem erro. Então vamos lá. A gente vai dividir essas resoluções em 2 passos. A primeira coisa é encontrar o discriminante da minha equação e depois calcular por uma fórmula que a gente conhece como fórmula de Bhaskara. Já já eu apresento ela para vocês. Para a gente calcular o discriminante, a gente vai precisar de uma fórmula bem pequena, que é assim. Observem só como a gente lê essa fórmula. Esse símbolo aqui é uma letra grega que se chama delta, certo? E ela vai representar o discriminante. Beleza, então como é que a gente lê? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Como é que eu faço isso? E de onde veio essas letras? Essas letras aqui são os próprios termos aqui da minha equação. Lembra quem são os coeficientes? Os coeficientes eu tenho a, eu tenho também b, eu tenho também c. Isso a gente viu lá na primeira aula. Então, o primeiro passo para eu utilizar essa fórmula é reconhecer quem são os meus coeficientes. No caso aqui, como não tem ninguém acompanhando x, é o 1. A vale 1. B é esse segundo termo, é 6 positivo. C é esse terceiro termo, ou termo independente, e é menos 7. Não posso esquecer do sinal. E agora o que eu vou fazer? Substituir cada um desses termos nessa minha fórmula. Perceba só, A eu vou colocar aqui, B eu vou colocar aqui, e o C, que é menos 7, eu vou colocar aqui. Observem só, delta igual B ao quadrado. B ao quadrado. Quem é B? É 6. Então, eu vou pegar o 6 e colocar aqui no lugar do B, e não esquecer de elevar ao quadrado. Sinal de menos, 4, que é da fórmula, vezes A. Quem é A? Vale 1. Vezes C. Quem é C? É menos 7. Por ser negativo, eu posso abrir parênteses. E agora eu só resolvo essa expressão que eu tenho aqui. Então, delta vai ser igual a 6 ao quadrado vai dar 36. Aqui, menos 4 vezes 1 vai dar menos 4 vezes menos 7. Repito o delta. 36, coloco aqui embaixo e faço menos 4 vezes menos 7. Não esqueça que negativo vezes negativo vai dar positivo. E 4 vezes 7 vai dar, então, 28. E para terminar, eu só resolvo. Delta é igual a 36 mais 28, que vai dar, então, 64. Beleza, essa foi a primeira parte da minha resolução. Calculei o meu discriminante e deu igual a 64. Agora, o que eu vou fazer com essa informação? Agora a gente também vai utilizar uma outra fórmula para continuar a nossa resolução, que é o que chamamos de fórmula de Bhaskara. Ela é dessa forma. X é igual... Lembrando que x é o que a gente está querendo encontrar.
x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Nossa, complicou, né? Na verdade, não. A gente já tem todas essas informações aqui, tá? X eu vou repetir, e tudo que eu preciso fazer é pegar as informações e jogar aqui também. Eu sei quem é B, porque é 6. Eu sei quem é o delta, porque eu acabei de calcular aqui. E eu sei quem é A, que é esse valor ali. Então, eu vou só substituir. O menos, eu preciso colocar porque é da fórmula. Menos B, B é 6. Eu repito ali. Mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? A gente acabou de fazer, que é 64, dividido 2 vezes A. Quem é A? É 1. Beleza. E agora, o próximo passo, eu posso extrair essa raiz quadrada e multiplicar também esse 2 com 1. Então, eu tenho x igual a menos 6, mais ou menos, a raiz quadrada de 64 vai dar 8, dividido por 2 vezes 1, que vai dar 2. Aqui eu chego numa parte muito importante, porque perceba só o que eu tenho. X igual a menos 6 mais ou menos 8 dividido por 2. Esse mais ou menos aqui, eu vou meio que separar eles, tá? De uma parte eu vou somar e outra parte eu vou subtrair. Sendo assim, eu vou ter dois valores para x, um que vai estar somando e outro que vai estar subtraindo. Então, esse vai ser o caso onde eu vou achar x1 e x2, ou então x' e x2'. Observem só, eu vou usar primeiramente a soma, apenas a soma. Então, eu vou ter assim, ó, x' igual a menos 6 mais 8 dividido por 2. Então, eu vou ter que resolver aqui. Menos 6 mais 8, quanto que vai dar? Vai dar 2, dividido por esse 2. E agora eu só resolvo. 2 dividido por 2 vai dar 1. E agora eu vou fazer o x2, porque eu vou usar o sinal negativo, que vai ficar menos 6 menos o 8 dividido por 2. Menos 6 menos 8 vai dar menos 14, dividido por 2, que vai dar, então, menos 7. Perceba só, não esqueça desse detalhe que a gente fez aqui. Chegamos aqui no final, a gente vai meio que desmembrar. Positivo de um lado, negativo do outro. Então, a gente vai calcular somente com aqueles sinais que a gente separou, até que a gente chegue nesse resultado. Então, veja só, x1 é igual a 1, x2 é igual a menos 7. Ou seja, o meu conjunto solução da minha equação vai dar menos 7 e 1. Certo? Então, é somente isso que eu preciso fazer para encontrar as raízes da equação. Calcular o valor do discriminante e depois aplicar aqui na nossa fórmula de Bhaskara. Vocês vão perceber que a gente vai repetir exatamente esses mesmos passos para qualquer equação do segundo grau que seja completa. Então, vamos ver mais um exemplo. Vamos então acompanhar o resultado dessa equação do segundo grau. X² menos 3x menos 10 igual a 0. A gente vai seguir exatamente daquela mesma forma. A primeira coisa que a gente vai fazer é determinar o discriminante. Lembra da fórmula? Vai ser delta igual a b² menos 4 vezes a vezes c. E para isso eu tenho que determinar quem são os meus coeficientes. Vamos lá. A é igual a 1. B vai ser menos 3. Não esqueça do sinal. E C vai ser menos 10. Pronto. E agora é só trocar essas informações na fórmula. Delta vai ser igual. Quem é B é menos 3. Por ser negativo, eu preciso colocar entre parênteses menos 3 ao quadrado. Nunca esqueçam do quadrado, porque da fórmula, menos 4 vezes A é igual a 1. Então, eu coloco 1 aqui, vezes C é menos 10. Então, eu coloco menos 10 entre parênteses. E agora é só resolver. Delta é igual.
Menos 3 elevado ao quadrado é como se fosse menos 3 vezes menos 3, que vai dar 9 positivo. Agora aqui eu vou fazer direto, observem só. Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. E menos 4 vezes menos 10, menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 10 vai dar 40 positivo, ok? E agora eu só resolvo aqui para finalizar. 9 mais 40 vai dar, então, 49. Já fiz a minha primeira parte, rapidinho. Agora vamos para a segunda, aplicar lá na fórmula de Bhaskara. Lembra como é que é? X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. A gente já tem todas essas informações porque a gente já fez aqui. Então, vamos lá substituir. X é igual a menos b. Observem esse detalhe aqui. Eu tenho menos, que já é da minha fórmula, e o meu b é menos 3. Então, observem o que eu vou fazer. Menos da fórmula, eu vou abrir parênteses e colocar menos 3, porque b é negativo. Então, fica assim, ó, menos 3. Não tem problema ficar assim, tá? É a forma correta. Eu não posso colocar apenas 3, porque o menos já é da fórmula e eu tenho que colocar o 3 negativo aqui também, certo? E mais ou menos a raiz de delta. Quem é delta? Está aqui, ó, 49. Eu só substituo, então. Dividido por 2 vezes A. Quem é A vai valer 1. 2 vezes 1. E agora, o que eu vou fazer? X igual. Eu vou resolver isso aqui, ó. Observem só. Aqui é negativo e ele está multiplicando esse menos 3. Aqui, no fim das contas, é como se fosse um menos 1 escondido, tá? Então, vamos lá. Ó. Menos multiplicado com menos vai dar mais. E 1 vezes 3 vai dar 3 positivo. E eu não preciso colocar esse sinal de mais. Ou seja, quando eu encontrar essa situação, de menos aqui fora do parênteses e menos dentro do parênteses, eu só inverto o sinal e fica positivo, ok? E mais ou menos aqui, a raiz quadrada de 49, que vai dar, então, 7, dividido por 2 vezes 1, que vai dar 2. E agora eu vou fazer aquele processo de separar, porque eu tenho que x igual a 3 mais ou menos 7 dividido por 2. Eu vou colocar o sinal de mais para um lado e colocar o sinal de menos para o outro. Como assim? O meu x1 vai ser 3 mais 7 dividido por 2. E 3 mais 7 vai dar quanto? 10 dividido por 2. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Pronto, já achei uma das raízes. E o meu x2 vai ser aqui, só que negativo. 3 menos 7, porque aqui eu já usei o mais. 3 menos 7 dividido por 2. 3 menos 7 vai dar quanto? Menos 4 dividido por 2. E menos 4 dividido por 2 vai dar, então, menos 2. Perceba, então, que essas são as raízes da minha equação. x1 é 5, x2 é menos 2. Então, aqui a minha solução vai ficar menos 2 e 5 positivo. Perceba que a gente fez exatamente da mesma forma. Tudo que a gente mudou foram os valores, porque cada equação vai ter seus valores próprios. Mas o método é o mesmo. Apliquei aqui o discriminante, apliquei aqui na fórmula de Bhaskara, tá? Lembrando que nessa parte aqui no final eu fiz x1 com o sinal de mais, x2 com o sinal de menos, resolvi e encontrei as raízes da equação. E antes de terminar, quero só fazer mais uma observação em algumas situações que vocês podem encontrarem. Observem essa equação. Vamos primeiramente calcular o discriminante para ver o que a gente encontra. Novamente aqui na fórmula, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Posso ou não colocar o sinal de multiplicação, tá? Não tem problema, não faz diferença. Delta vai ser quanto? B ao quadrado, rapidinho, B é esse termo aqui, então vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é esse termo aqui, 1, vezes C, que é 7. Vamos lá. Delta igual
Menos 2 elevado ao quadrado, como se fosse menos 2 vezes menos 2, que vai dar 4 positivo. Então, eu tenho menos 4 vezes 1, que vai dar menos 4, e menos 4 vezes 7 vai dar menos 28. E o meu delta vai ser 4 menos 28, que dá menos 24. Observem só, aqui, nesse final, eu encontrei o meu discriminante como número negativo. Lembra o que a gente faz com esse delta lá depois da minha fórmula? Eu vou extrair a raiz quadrada dele. E lembrem que não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais, que são os números que a gente já tem estudado. Então, assim, ó, quando aqui chegar o número negativo, tá? Simplesmente a gente não tem resultado. O que a gente vai fazer? A nossa solução é um conjunto vazio. Então, eu vou representar assim. Entre chaves eu coloco nada, nenhum número, tá? Significando que essa equação aqui não tem resultado, não tem raiz dentro do conjunto dos números reais. Só essa observação para você ficar bem atento. É isso aí, essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima!